No nosso programa de hoje estamos tratando do tema a evangelização de porta em porta. E estamos aqui com o Jimmy e a Benê, que vão partilhar um pouco conosco sobre a missão, o Ministério Famílias em Pé. Mas, primeiramente, eu vou pedir para que ele se apresente para vocês, né? Bem-vindo, Jimmy. Sua bênção, Padre. Deus abençoe. Então, todos nós aqui estamos curiosos para saber quanto tempo vocês têm de comunidade Canção Nova, de matrimônio também. Tem filhas, né? Não é isso? Então, pode. Quem começa aqui? Vamos escolher. Minha amada. Padre, então meu nome é Benedita, né? Sou missionária na Canção Nova, graças a Deus, há 28 anos. Né? Ingressei na comunidade no ano de 1998, dia 10 de janeiro, eu ingressei na comunidade como pré-novice, na época era pré-noviciado. Navinhas? Não, fui direto morar em São Paulo, Nossa, capital. Fui pré-novice em São Paulo, né? E depois eu vim remanejada para Cachoeira Paulista. E em julho de 98 eu fui morar na missão em Queluz, na casa de Maria em Queluz. Então, graças a Deus, estou aí com 28 anos de comunidade, né? E somos casados, né, meu amor? Casados já, graças a Deus, há 21 anos. Como o senhor disse, temos 3 filhas, 3 lindas filhas. Temos a Camila, hoje já de 19 anos. Temos a Maria Júlia, de 14 anos. E a Gabriela, de 10 aninhos. 10 aninhos. E o Digníssimo, profeta de Canção Nova? Padre, graças a Deus vai fazer 27 anos agora, né, esse ano. Também eu sou natural de Goiânia, né, e fiz o pré-discipulado lá em Vitória da Conquista. Eu entrei no ano de 99, depois passei por Queluz, Cachoeira, São Paulo, porque inclusive em São Paulo foi onde nós nos casamos, né, no ano de 2005, e depois voltamos aqui para Cachoeira Paulista no ano de 2007, então desde então nós estamos aqui. Já vão fazer também 20 anos. Olha que bênção. Eu escutando aqui a partilha dos dois, a apresentação, me vêm muitas perguntas assim em relação ao matrimônio, mas não é o tema do nosso programa hoje. Quem sabe, numa outra oportunidade, vocês possam partilhar também sobre o sacramento do matrimônio, né? Uma vocação específica também. Mas hoje, eles vão partilhar conosco sobre um tema muito especial, que é Famílias em Pé, que é um ministério, né? Um ministério de evangelização. Ministério de Evangelização Famílias em Pé. Não é isso? Exatamente, padre. E como que surgiu o Ministério Famílias em Pé? Pois é, padre. Não dá para separar, né, também a missão do Famílias em Pé, a nossa vida matrimonial. Porque eu posso dizer para o Senhor que o Famílias em Pé, já profeticamente, ele veio a partir do nosso matrimônio. Porque na homilia do nosso casamento, nós nos casamos no ano de 2005, dia 12 de novembro de 2005, o padre que fazia homilia, ele dizia para nós ali naquele Jurandir. Padre Jurandir, né? Que é E hoje, segundo ela. Segundo ela da que comunidade. mora em São Paulo, né? Isso. Ele dizia para nós: vocês se casam não para vocês somente, vocês se casam para a missão. E Deus coloca no meu coração que Ele confia para vocês famílias e casais dentro da comunidade, para que vocês possam trabalhar com famílias dentro da comunidade, mas também fora da comunidade. Claro que ouvindo aquilo ali, nós não tínhamos dimensão. Nem imaginávamos, porque nós nunca tivemos pretensão nenhuma, porque nós já temos uma grande missão como casal consagrado dentro da Canção Nova. Nós somos missionários, nos consagramos a Deus, a esse carisma maravilhoso, que é o carisma Canção Nova. Então, nunca imaginamos que Deus tinha para nós, para além daquilo que nós já realizamos, né? Como famílias cristãs, mas também como família cristã consagrada dentro de um carisma, que é o carisma Canção Nova, também uma expressão desse carisma que hoje nós chamamos, que é o Famílias em Pé. Então teve esse ponto de partida no dia do Exato. Sacramento do matrimônio. E quanto tempo depois que veio surgir assim a missão em si, né? Então vocês mudaram de missão, né? Casaram, mudaram de missão, passou um tempo e começou Famílias em Pé. Quanto tempo levou para concretização dessa profecia? E aí você já aproveita para dizer como que surgiu o Famílias em Pé. Quando a gente voltou para Cachoeira Paulista, né, no ano de 2007, remanejados, ela começou justamente quando nós voltamos para Cachoeira. A profecia começou a se concretizar, porque começou com
os atendimentos com os colaboradores aqui da Canção Nova. Nesse tempo eu trabalho na TV, né? Na TV Canção Nova, eu sou editor, né? Inclusive já editei esse programa. Coisa boa, e ficou maravilhoso. Né? A minha esposa, naquele tempo, trabalhava no Clube da Evangelização, e ali a gente começou a atender os colaboradores que vinham até nós. E, curiosamente, tanto eu quanto a Benê fomos percebendo que era necessário visitar estes lares, tá? Para poder ajudá-los naquilo que era o problema crucial deles, que era o problema familiar. Né? Então, quando Deus despertou isso em nós começamos então a fazer essas visitas. Né? Eu lembro que a Benê ia abordar, mas como que nós vamos abordar? Né? Qual vai ser a forma? Eu falei, não, vamos fazer aquilo que a Canção Nova nos ensinou sempre. Somos marianos, levamos o terço, né, a devoção, o terço mariano, levamos o primeiro anúncio, o querigma, né, com a pregação da palavra de Deus e o batismo do Espírito Santo. A partir dali a gente fez essas visitas, levando o que nós dizemos hoje, o tripé da evangelização. Mariano, palavra de Deus, querigmática e batismo do Espírito Santo. Levando essa espiritualidade para o nosso povo, a gente começou a ver grandes frutos de libertação, de restauração dos casamentos. Só que, né, eu até digo que a partir da primeira visita, a demanda aumentou. A menina que era colaboradora aqui da TV, ela foi a boa samaritana. Ela espalhou a boa notícia daquilo que Deus começou a fazer, e aí a gente começou então a visitar outras famílias. Por conta dessa grande demanda, a gente começou a ficar encurralados interiormente. Falei, meu Deus, o que você está querendo? Né? Porque a Benê não imaginava isso. Foi despretensiosamente, né? Só para ajudar. Só que as pessoas queriam as visitas, porque sentiam a necessidade. Então, eu falei para Deus, aquele dilema de alguém que está ali na luta com Deus, né? Se realmente eu quero, então você manda pessoas. Por que eu falei isso, né? Foi falar, né? Aí, no ano de 2010, então, começou o Famílias em Pé. Quando a gente tinha, não sei se o senhor lembra, né, que nós retomamos o grupo de oração da Canção Nova, que foi, na época, começou com uma equipe aqui, que era ali no Salão Salete, que depois foi para o refeitório e hoje está lá no santuário. Né? Então nós começamos o grupo de oração e a pessoa que estava à frente, ela nos acompanhou, eu partilhei o projeto, aquilo que Deus trazia, ela então falou, vamos unir o útil ao agradável, né? Você me ajuda aqui no grupo de oração e você pode divulgar para as pessoas da cidade que queiram receber a visita. Então, dali veio também pessoas que queriam ajudar o Famílias em Pé. Então, começou o primeiro grupo do Famílias em Pé, do Ministério de Evangelização, no ano de 2010. E dali, graças a Deus, pelos frutos que foram vindo, houve um contágio, até dentro aqui da comunidade, onde os membros começaram a querer também conhecer, a fazer parte. Era tudo muito novo, né? E veio uma grande confirmação, Padre, para nós, exatamente porque a gente estava já realizando esse trabalho de visitas, né, como o Dini trouxe no ano de 2010, começando com os primeiros grupos, mas no ano de 2013 foi o grande revelar de Deus e a grande confirmação de Deus, podemos assim dizer, com o trabalho do Famílias em Pé, quando surgiu então a primeira exortação apostólica do nosso querido Papa Francisco, que hoje já está no céu, que foi a carta, não é? A exortação falando do Evangelho Gáudio, da igreja em saída. Da igreja em saída. E ali veio realmente de encontro com esse trabalho que nós realizávamos, onde o Papa já nos estavam convidava. realizando. Foi uma confirmação. Foi uma confirmação de Deus. E eu fiquei impactada, e no dia que a carta surgiu, nós nos conversamos assim, amor do céu, olha o que o Papa está falando. Aquilo que já era inspiração Vocês para se nós, foi um encontraram ali. alento, né, saber nós estamos indo na direção certa. Certo. Né? Olha, mas aí vocês falaram deste tripé, né? O tripé da missão, da evangelização, do ministério, Famílias em Pé em si. Falaram como surgiu. Agora, hoje, né, que você já tem assim um grupo constituído, um grupo constituído, né? E como que é realizada a missão, né? Todos exercem
esse tripé que você mencionou também? Como que se dá? Então, veja, nós formamos, hoje, graças a Deus, nós temos o Famílias em Pé mais ou menos em 15, 16 cidades, espalhados pelo Brasil. Nós temos também em Portugal e estamos começando na Austrália. Então, hoje existe ali. Então, nós formamos ali grupos, né? Em torno de 5 cada grupo, são divididos por grupos e semanalmente, ou de acordo com a realidade paroquial, porque aí você vai com realidades paroquiais, né? Onde esses membros que fazem parte, aí você pode perguntar, mas quem são esses membros, né? São pessoas que vão se identificando com a missão, né? Na medida que nós fomos dando a conhecer através da TV, do Sistema Canção de Comunicação, das redes sociais, nós fomos levando, né? E divulgando o trabalho. Então as pessoas que começaram a viver também a experiência conosco, através dos nossos encontros, elas também quiseram se unir. Então foi formando o quê? Esses grupos em que vão visitar as casas, levando esse tripé da evangelização. Com qual objetivo, né? O objetivo é levar as famílias a ter um encontro pessoal com Jesus Cristo, para que elas possam voltar para a igreja. Tão necessário. Tão necessário. E o segundo objetivo é fazer com que essas famílias possam, porque hoje é uma realidade crucial dentro das famílias, que é o quê? Muitas famílias não têm sacramentos. Então a gente promove também essa inserção nas paróquias para que elas possam também se regularizar perante a igreja, né, que é o sacramento do matrimônio, batizado, né, a primeira comunhão. Então, nós trazemos esse objetivo. E a gente entendeu com o Senhor que primeiro precisa dessa experiência com Jesus. Experiência com Jesus. Mas olha, estamos aqui em um bate-papo com o Jimmy e a Benê sobre o Ministério Famílias em Pé. Permaneça conosco, que depois do intervalo vamos continuar o nosso bate-papo aqui. Até já! Está sendo uma bênção visitando as casas aqui da paróquia São Sebastião. A experiência do amor de Deus está sendo incrível e a infusão do Espírito Santo também na vida e na família das pessoas aqui da nossa paróquia. Então Deus abençoe e continuamos levando o amor de Deus às pessoas. Deus abençoe. Olá, meus irmãos. Eu sou o Paulo. Eu sou a Marcele. Nós estamos hoje na Coordenação Nacional do Ministério de Evangelização Famílias em Pé. Somos de Campos do Goytacazes, no Rio de Janeiro. Nós conhecemos esse ministério através da Canção Nova, onde a gente atua na pastoral familiar desde 2014, buscando restaurar as famílias e ajudar. E esse nome chamou a atenção. Então decidimos em 2018 conhecer pessoalmente lá na Canção Nova esse ministério, aonde nos foi tocado. Nós tivemos um final de semana maravilhoso, com orações, com pregações, com louvores, e nos tocou principalmente em estar no Santuário do Pai das Misericórdias e nos deparar com a imagem peregrina de Nossa Senhora do Apocalipse e é no Santuário de São Miguel Arcanjo, com esse terço poderoso de combate. Foi um final de semana de graças e voltamos muito balançados em trazer para Campos esse ministério. E desde então a gente começou a procurar, aprender, estudar um pouco mais sobre o ministério. Em 2019 nós implantamos Famílias em Pé aqui, nessa paróquia Nossa Senhora de Fátima aqui em Campos, e está sendo só momentos de bênção, e a gente tem que agradecer, né, pelo acolhimento do Jimmy e da Benedita em trazer e implantar Famílias em Pé aqui para a gente. Nós somos um casal de nova união, onde sempre buscamos a doutrina da Igreja Católica, respeitando toda a doutrina. E foi um momento de oração, de joelhos no chão, de nos fortalecer como marido e mulher. E o Ministério Famílias em Pé nos fortaleceu, saindo para as casas das famílias, evangelizando as famílias. Enquanto a gente estava em momento de oração, nós estávamos em um processo de nulidade, correndo para que a gente pudesse receber a bênção do nosso sacramento, né? Que aconteceu agora em 2024. Hoje nós somos um casal em nova união com a bênção do sacramento do matrimônio, e isso foi perante muitas orações, há muita dedicação, há muita entrega a Nossa Senhora do Apocalipse por essa bênção alcançada. Desde então, nós vamos constantemente para a Canção Nova, nos reabastecer nos encontros Famílias em Pé e em outros encontros também. Vivemos nessa
evangelização para as famílias, restaurar as famílias que estão precisando da nossa visita, da nossa oração. E você que queira receber esse ministério na sua cidade, procure a gente, entre em contato. Quem sabe você seja um canal de comunicação também na sua paróquia, na sua cidade. Não é isso, meu amor? É isso aí. Joelhos no chão. Famílias em pé. Fique com Deus. Ministério de Evangelização Famílias em Pé. Estou com o Jimmy e com a Benê. A Benê agora vai falar um pouco para nós sobre a identidade, né? A identidade do Famílias em Pé. E eu acho que você também soprou para mim aqui no intervalo sobre o lema do Famílias em Pé. Qual é o lema? Exato, padre. O nosso lema é joelhos no chão, famílias em pé. Mas existe também o porquê desse lema. Como eu disse, partilhei com o Senhor no início, nós nos casamos no dia 12 de novembro e no dia do nosso casamento, o evangelho do dia era exatamente aquela parábola que Jesus conta aos seus discípulos da necessidade de rezar sempre, sem nunca desistir. E era o evangelho do dia e nós fomos assim profundamente tocados por esta palavra, porque ali Jesus conta aos discípulos essa parábola falando da necessidade de rezar sempre, aonde ali fala da viúva, né, que insistia com o juiz para lhe fazer justiça, que está lá em Lucas 18, de 1 a 8, né? E ali nós vimos depois, claro, não no momento, mas quando surgiu a missão do Famílias em Pé, nós fomos ligando, né, que existia ali também já uma inspiração. Né? E eu vivi de maneira especial na minha família uma experiência muito forte de intercessão. Então nós vimos que a nossa identidade, ela nasceu dessa intercessão. Jesus nos convidando a rezar, a sermos orantes, insistentemente, orar insistentemente, sem desistir. E uma experiência pessoal que eu vivi na minha família, não é? Numa realidade familiar, no casamento de meu irmão, aonde o Senhor me fez viver essa experiência de me recolher no quarto, de dobrar os joelhos, de me colocar em intercessão pela vida do meu irmão. E ali Deus realizou um milagre, um grande milagre pela força da oração. Então, eu experimentei isso na minha família e o Jimmy também experimentou isso na família dele. Então, o Famílias em Pé nasceu com essa identidade. Somos intercessores. Depois, quando nós iniciamos mesmo propriamente a missão, nós tivemos uma pregação, numa formação onde nosso irmão Fábio Lira pregou para nós e ele rezou por nós. E ele dizia: Deus confia a vocês uma missão para serem reparadores de brecha, que está lá na palavra Isaías 56. Intercessores. Isaías 58. Eu vou até ler. Então vocês são intercessores e também tem a dinâmica da reparação. Reparadores de brechas. A palavra diz assim, olha: reerguerás as ruínas antigas, reedificarás sobre os alicerces seculares, chamar-te-ão o reparador de brechas, o restaurador de moradias em ruínas. Então, a gente foi entendendo que o intercessor, ele tinha essa dinâmica, não está apenas diante de Deus, é uma forma de intercessão. Sim. Mas a outra forma, o intercessor é aquele que se coloca entre a família e o inimigo de Deus. É como que você, de fato, ali você vai estar lutando, batalhando para trazer aquela família de volta, para que ela possa ser restaurada. Porque hoje a gente encontra, né, famílias que abriram brechas muito grandes para que o demônio fosse destruindo. Ô Jimmy, como que você define esse ser reparador de brechas? Assim? Então, justamente está ligado a essa dimensão da intercessão. Padre, assim como Moisés, ele se colocou ali em intercessão, não é? Lá no monte, juntamente com Arão e Ur. Enquanto Moisés estava com os braços levantados, sim, Israel vencia. Né? Então as brechas seriam a falta de oração. A falta de oração. E o que Deus colocava no meu coração? Que Deus procura intercessores. Sim. Deus quer que eu, como membro de uma família, sim, dentro da minha família, que eu seja essa intercessora, que eu seja essa reparadora de brecha, que eu me coloque na brecha para interceder. Deus conta com alguém, eu tenho certeza que você que está nos acompanhando, sim, agora, Deus conta com você, para você ser esse intercessor da sua família, esse reparador de brecha. Então, quando nós nos colocamos em joelhos pela nossa família, não é pelo nosso poder, porque somos fracos, somos pequenos, mas a ação de Deus, o poder de Deus,
é capaz de restaurar a sua família. Você ia falar alguma coisa de... Não, é justamente porque você estava perguntando de reparar essas brechas, né? São as nossas infidelidades. As famílias hoje, né, vivem essas dificuldades, né? Os desafios próprios das famílias, né? O desafio que hoje elas vivem diante dos relacionamentos de casal, relacionamento pai e filhos, né? Hoje os relacionamentos muitos são conturbados, né? E existe uma deficiência na formação dentro da família, na formação matrimonial. Então tudo isso acaba sendo brechas que se abrem e que precisam ser reparadas. Então todas essas informações, elas na verdade o conteúdo da formação daqueles que procuram, né, para fazer parte da Famílias em Pé, não é isso? Então vocês formam aqueles que depois serão os novos, né, os novos grupos ali, novos que membros, vão justamente. depois arrastar outras pessoas também para esse ministério. Verdade. Mas para isso tem ações, né? Isso, Então, justamente, como né? são Nós essas temos hoje várias ações que foram surgindo, né? Hoje nós temos mais de 17 anos do Ministério de Evangelização Famílias em Pé e Deus foi suscitando, o Espírito Santo foi trazendo. A primeira foi essa, começou com as visitas nas casas semanais. Depois as visitas nas ruas. Então visita nas casas, uma ação. uma Visita nas ação. ruas, É a Essa é segunda outra ação. ação. Essa visita nas ruas, por exemplo, nós trazemos a mesma dinâmica da evangelização, só que é uma visita ampliada, ou seja, ali vão vizinhos, amigos, familiares, né? Por exemplo, atualmente nós fazemos isso lá em Piquete. Sim. Nós vamos uma vez por mês, reunimos na praça, então ali dá em torno de 100 pessoas, levamos equipamento de som e lá nós fazemos essa ação de evangelização. Piquete, um abraço pro Diácono isso, Nelsinho, né? Nós fazemos isso aonde já são ações aonde já existe uma estrutura do Famílias em Pé naquela paróquia, né? A terceira ação é o mutirão de visita. O que é isso? É um dia de evangelização naquele bairro. Então nós ou naquela cidade, né? Nós, por exemplo, aqui em Cachoeira nós fazemos aqui a gente visita em um só dia em torno de 100 a 150 famílias. Então nós montamos uma equipe em torno de 50 pessoas e divide em torno de 20 grupos e saímos nos bairros, né? E claro, isso são visitas, uma coisa importante, são visitas agendadas, então programadas. A gente tem primeiro o trabalho de programar unido à paróquia para a gente conseguir chegar até essas famílias para que no dia a gente faça a visita. O que é importante, padre, dizer que o Ministério de Evangelização ele não caminha solto, não é? Nós estamos precisa aqui... da paróquia, precisa do pároco, de autorização, das devidas autorizações, né? Do bispo, da diocese. Inclusive aqui na Canção Nova, na comunidade, nós estamos dentro do conselho, né? Que também trata do trabalho da assessoria apostólica. Que cuida das expressões do carisma. E para realizar também nas paróquias, juntamente ao pároco da cidade. Mas a conversa está boa, mas nós devemos ser bem sucintos aqui numa pergunta, né? Se alguém estiver assistindo e desejar contribuir e ajudar na missão dos Famílias em Pé, como faz? Então, a pessoa ela vai entrar em contato conosco tem várias formas. Pelo e-mail, você vai ver aí agora no GC, famíliasempé@cançãonova.com, ou pelo nosso Instagram, você pode entrar no direct box, mandar uma mensagem no famíliasempé.oficial, ou também pelo nosso WhatsApp, 12 99151 1751. As pessoas que têm esse desejo de ajudar a missão, e é isso mesmo o objetivo, nós queremos levar para várias paróquias, né? A pessoa, o casal que tem esse desejo, né, de fazer parte, não é só casado não, viu, padre? É casado, é o viúva, é o idoso, porque família não é só casado, é o jovem. Então existe essa mescla dos membros do Famílias em Pé. E ali você entra em contato conosco, que nós vamos passar para você o projeto, né, a forma como é implantado, e vai ser tudo detalhado, e ali a gente faz o processo de implantação do projeto naquela paróquia com as devidas autorizações. Muito obrigado, Jimmy, pela participação. Deus abençoe você. Deus abençoe. Que alegria, foi uma alegria ouvi-los, conhecer um pouco mais sobre este ministério. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. Sobre você, desce e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.